Análise das toxinas. A seguir, vou explicar o que é a toxina. Em outras palavras, a toxina é sangue turvo, são nuvens espirituais. Conforme já escrevi outras vezes, as nuvens espirituais surgem devido aos pecados e impurezas que, evidentemente, se originam no mal. Todos sabem que essa visão de pecados e impurezas é quase que um monopólio das religiões desde a antiguidade. Entretanto, é lamentável que elas, até agora, tenham ensinado de forma simplista, afirmando que não se deve fazer isto ou aquilo porque é pecado. Para as pessoas do passado, talvez isso bastasse, mas hoje já não convence mais, pois a maioria é muito intelectualizada e raciocina em termos científicos. Devem-se, portanto, apresentar argumentos sólidos, com base em teoria sistematizada e evidências verificáveis. O mundo em que vivemos é constituído pelos mundos espiritual e material. Da mesma maneira, o ser humano é formado de espírito e corpo físico, e ambos, em uma relação íntima e inseparável, têm por princípio a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico, o sangue se turva, e quando este se projeta no espírito, transforma-se em nuvens espirituais. Por ser este o ponto mais importante, gostaria que realizassem a leitura levando-o em consideração. Explicando do ponto de vista espiritual, no momento em que uma pessoa pratica más ações, esse pecado transforma-se em nuvens espirituais. E quando seu acúmulo atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora, na forma de doenças, calamidades ou penalidades legais. A parte que escapou da lei humana é punida espiritualmente pela lei de Deus. Mesmo que a pessoa consiga fugir habilmente dessas penalidades, por ser a lei de Deus absoluta, as nuvens se refletirão no corpo físico, tornando-se um grande sofrimento. Evidentemente, as doenças sobrevindas nessas ocasiões são malignas e, em muitos casos, chegam até a comprometer a vida. Quanto mais cedo o mal for punido, mais leve será o castigo, podendo-se compará-lo a dívidas que, quanto mais se demora a saldá-las, mais crescem devido ao acúmulo de juros. De fato, há malfeitores que conseguem livrar-se habilmente em vida dos julgamentos de Deus e do homem, mas, ao morrerem, seus espíritos passarão para o mundo espiritual e cairão nas profundezas do inferno devido ao peso dos pecados. Então, por pior que seja o malfeitor, não há quem não se arrependa do que fez. É exatamente como o inferno de incessante sofrimento, citado no budismo, o fundo do inferno mencionado no shintoísmo e no ocidente o purgatório, descrito no volume sobre o inferno de A Divina Comédia de Dante Alighieri. Trata-se de um mundo de trevas, absolutamente sem luz e calor, onde o espírito nada enxerga, permanecendo congelado por centenas de anos. Por isso, não há malfeitor, por pior que seja, que não venha a desistir do mal. Para as pessoas da atualidade, talvez seja difícil acreditar em situações como essas, mas gostaria que me dessem total crédito, pois são fatos que me foram transmitidos diretamente pelos espíritos por ocasião das pesquisas que realizei, e posso garantir que não existe nenhum equívoco. Voltando ao assunto,
a pessoa começa a sentir peso na consciência por ter praticado o mal, e esse sofrimento já é uma leve purificação. Seria bom que, nesse momento, ela se arrependesse do que fez. Mas, como dificilmente isso ocorre, a maioria das pessoas continua pecando. É claro que a quantidade das nuvens espirituais corresponde à maior ou à menor gravidade dos pecados. Há ainda fatores indiretos. Por exemplo, quando se faz alguém sofrer, a pessoa atingida se enfurece, sente ódio por aquele que lhe causou o sofrimento, e esse sônem se transmite ao espírito do malfeitor como ondas de rádio, por meio do elo espiritual, gerando nuvens em seu espírito. Ao contrário, quando a pessoa pratica o bem e alegra o próximo, o sentimento de gratidão do outro é transmitido de volta na forma de luz, e as nuvens espirituais diminuem proporcionalmente. Além disso, quanto mais o bem for praticado de forma oculta, sem que o beneficiado o saiba, maiores serão as bênçãos de Deus. Esta é a imutável lei dos céus. Já que o que vimos sobre o mundo espiritual é uma verdade absoluta, a única alternativa ao ser humano é crer e obedecer. Portanto, uma vez que as doenças e outros infortúnios são decorrentes da ação purificadora das nuvens espirituais, se o ser humano deseja ser feliz, ele deve deixar de fazer o mal, praticar o bem e esforçar-se para não nublar seu espírito. Passarei agora a falar sobre o aspecto material. O sangue turvo, que é a causa das doenças, obviamente tem origem nas toxinas medicamentosas. Todos os medicamentos são substâncias tóxicas, porém, durante muito tempo, eles vieram sendo erroneamente interpretados como um recurso benéfico, pelo desconhecimento do fundamento de que a doença é uma ação purificadora. Baseado na minha experiência, desejo apresentar o princípio sobre a toxina medicamentosa. Há casos em que ocorre a reincidência da doença, depois de algum tempo, mesmo em pessoas que já se tinham restabelecido por meio do Jorei. Chamo isso de repurificação. O motivo é que, no início, com o recebimento do Jorei, ocorre a eliminação somente das toxinas já em processo de dissolução, e com isso o doente melhora por um tempo. Entretanto, logo que ele retoma suas atividades, já com vigor razoável, surge uma ação purificadora mais intensa. Resumindo, com a purificação, a pessoa ganha saúde e com esta surge a purificação. Pela repetição desse processo é que, gradativamente, se restabelece a saúde. Assim sendo, no caso da repurificação, por ser o processo relativamente mais intenso, ocorrem febre alta e tosse intensa, para eliminar catarro antigo e solidificado, sendo isso perceptível pela densidade deste e pelo odor de medicamentos. Obviamente, há ainda perda de apetite, enfraquecimento do corpo, etc., podendo às vezes a pessoa partir para o outro mundo. De acordo com as estatísticas, até hoje essa proporção é de 7%. Portanto, 93% das pessoas tornaram-se totalmente saudáveis e ativas com o Jorei. Com relação a estes maravilhosos resultados de cura de doença, o fato ainda mais surpreendente é que a maioria que nos procura são doentes em estado grave, a um passo da morte, que já se submeteram a diversos tratamentos médicos, populares, religiosos, etc., sem alcançar a cura.
Os resultados obtidos são tão maravilhosos que talvez seja difícil acreditar. A propósito, no caso dos 7% de pessoas que tiveram resultados insatisfatórios, a causa, sem exceção, foi a grande quantidade de toxinas medicamentosas ingeridas. Em suma, o Jorei é um método de eliminação dessas toxinas, e isso torna-se evidente ao observarem que, quanto maior for a redução da quantidade destas, maior é a tendência de melhora. Logo, transformar o Japão em um país livre da tuberculose não é tão difícil. Pode-se alcançar perfeitamente esse objetivo suprimindo os medicamentos e incentivando as pessoas a contrair resfriado. Uma vez que Deus criou o ser humano como personagem principal do planeta Terra, providenciou a produção de alimentos suficientes para a sua subsistência, atribuindo sabor a cada um deles e paladar ao ser humano. Comer com prazer aquilo que se tem vontade de comer é o suficiente para se manter a saúde, sem precisar preocupar-se, por exemplo, com os nutrientes. A mesma lógica se aplica à questão da procriação, que, apesar de não ser o objetivo do desejo sexual, acaba ocorrendo como consequência natural dele. Sendo assim, o ser humano não deve ingerir substâncias estranhas que não sejam alimento, isto é, deve excluir tudo o que é insípido ou amargo, pois isso indica o que não deve ser ingerido. Por desconhecimento desse princípio, costuma-se dizer desde a antiguidade que o bom remédio é sempre amargo, o que constitui um flagrante equívoco. Uma vez que a função digestiva não está capacitada a processar tudo que não é alimento e o medicamento é uma substância estranha, tal função não consegue processá-lo, ficando, portanto, retido no corpo. Isso constitui a causa das doenças. Por Meishu Sama, em 1º de dezembro de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3.